E aí, tudo bem? Bom, muitas pessoas viram um dos últimos vídeos que eu postei aqui e no aplicativo vizinho falando que a verdadeira história da humanidade foi totalmente oculta da gente. E o que mais me deixou impressionado é que muitas pessoas realmente concordam com isso e se identificam com a mensagem que eu passei. Só que por outro lado, muitos ainda têm muitas dúvidas e se questionam. Beleza, a gente pode até ter sido enganado, mas por que isso acontece? Por que nós somos enganados? Por que a verdadeira história da humanidade é oculta da gente? Qual a explicação para isso? E realmente, esse é um assunto muito complexo que, se eu fosse aprofundar muito, seria horas e horas de vídeo. Então hoje eu quero fazer um resumo aqui de qual é a minha visão sobre o mundo e por que eu acho que isso acontece. Lembrando que o que eu vou falar aqui é baseado na minha opinião, na minha fé, eu não sou dono da verdade, eu apenas questiono de acordo com o que eu aprendi durante a minha vida. Eu percebi que algumas coisas não fazem sentido para mim. Eu, Luiz Miguel, acredito e muito em Deus. Não acredito que a gente está aqui por acaso, acredito que todo mundo tem um propósito e acredito também que o mundo não se resume só ao plano físico, e sim ao plano espiritual também. Assim como eu acredito que o próprio Deus veio ao mundo na forma humana há 2000 anos, se sacrificou por nós, foi ressuscitado no terceiro dia, fez inúmeros milagres, ensinou para nós o caminho da salvação, ou seja, eu sou cristão porque acredito em Jesus como meu único Salvador. Então eu tenho como a Bíblia a minha base de fé e de vida. E isso não é novidade para ninguém, mas é bom deixar bem claro aqui para não restar nenhuma dúvida. Segundo a Bíblia, em 1 João 5,19, o mundo jaz no maligno. Isso acontece porque antes mesmo do ser humano existir, houve uma guerra nos céus onde 1/3 dos anjos foram expulsos. Lúcifer queria assumir o trono de Deus e ele era um anjo muito poderoso. Porém, ele jamais poderia fazer isso. Então ele conseguiu convencer 1/3 dos anjos a se rebelarem contra Deus. E Deus, junto com seus anjos, expulsaram eles dos céus. E esses anjos que foram expulsos do céu transformaram-se em demônios, e Lúcifer em Satanás, conhecido como o Diabo. E foi aí que deu origem ao mal no mundo, porque eles se separaram totalmente de Deus, transformando-se somente em trevas. E muita gente pensa que esses seres das trevas estão somente no inferno para torturar as almas condenadas, mas não, eles estão aqui nesse mundo, na dimensão espiritual. A Bíblia deixa bem clara que Satanás é o Deus deste mundo e ele e seus demônios exercem poder e autoridade sobre esse mundo. Então tá aí a explicação que o mundo jaz no maligno. Quem controla esse mundo é o mal, são esses seres das trevas. E é aí que entra nós, seres humanos, na história. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, ou seja, é a criação mais importante de todas. Mas apesar disso, Adão e Eva, que foram os primeiros humanos criados, pecaram contra Deus e a partir daí ficaram marcados pelo mal. Com isso, eles foram expulsos do Jardim do Éden e mandados para esse mundo aqui. E a partir desse pecado original do ser humano, todos nós nascemos com a nossa carne voltada para o mal, com tendência para pecar. E todos nós, sem exceção, já pecamos. Só que ao contrário do diabo e dos seus demônios, nós nunca separamos totalmente de Deus. Apesar da nossa carne má, nós sempre tivemos o nosso espírito que é bom, porque é a imagem e semelhança de Deus. E além disso, nós recebemos uma segunda chance através de Jesus. Nós podemos ter o Espírito Santo de Deus e nós podemos sair desse mundo e ir passar a eternidade junto com Ele e com os seus anjos. E lá no céu, há a ausência total do mal e do pecado. Então, para ficar bem claro, nós seres humanos podemos sair desse mundo, podemos ir para lá e nós temos uma segunda chance. Já os anjos caídos, os demônios, não. Eles já estão condenados e destinados a arder no lago de fogo para sempre. Então o objetivo principal deles é destruir a raça humana. E eles são seres totalmente de trevas, não existe nada de humanidade e de bondade ali. Então tudo que eles forem fazer é voltado para o mal, roubar, matar e destruir. Então é por isso que existe tanta maldade no mundo, tanta injustiça, porque esses seres já estão condenados e eles querem destruir toda a criação humana.
E eles fazem o que for possível para conseguir isso. E como a nossa carne é marcada pelo mal, infelizmente muitos humanos acabam servindo a esses seres. Porque de fato nós temos o livre-arbítrio de escolher dois caminhos: ou o caminho da glória eterna, que é uma comunhão intensa com Deus, ou é o caminho das trevas, dando ouvido a esses seres malignos. E infelizmente, como esses anjos caídos têm poder sobre esse mundo, eles usam as pessoas mais poderosas para servirem a eles e para prejudicar todo o restante dos seres humanos. E com isso, existe todo um sistema feito apenas para favorecer uma elite mundial dessas pessoas que servem às trevas e para prejudicar todo o restante. E a partir disso, eles utilizam através da mídia, da educação, da política, até mesmo da religião e de todos os meios possíveis para essas coisas acontecerem. Então é por isso que eu disse que somos enganados a vida inteira, é por isso que existe tanta injustiça no mundo, tanta maldade, porque esse sistema todo tem o poder do maligno. Esses seres das trevas influenciam pessoas poderosas a fazer tudo de ruim que acontece no mundo. É claro que não são só as pessoas poderosas, qualquer pessoa que está debaixo do pecado, infelizmente está sob o poder do maligno. Então o resumo disso tudo é que acontece uma batalha espiritual constante para conseguir a nossa alma. E é uma batalha no campo espiritual da qual nós nem vemos, porém muitos conseguem sentir. Esses seres das trevas que estão no campo espiritual desse mundo estão o tempo todo querendo levar o ser humano para o caminho da perdição junto com eles. Porém, toda pessoa que ora, que tem comunhão com Deus, os anjos de Deus vêm e sempre batalham com esses anjos caídos. E aquele que seguir o caminho correto, aquele que ter a fé em Deus, em Jesus, e perseverar até o fim, ele será salvo e vai sair desse mundo. Só que é uma guerra constante e diária, nós temos que nos permanecer firme, nós não podemos viver uma vida de pecado, senão infelizmente nós vamos estar sob o poder desses seres malignos. E mesmo que o sistema seja mal, voltado para o mal, voltado para nos prejudicar, nós podemos vencer sim, mas é difícil e é uma batalha constante. E eu quero te dar um recado final. Se você está muito desesperançoso, se você vê muita maldade, se você não vê mais muito sentido, esses seres das trevas e todo ser humano que escolher servir ao mal, eles vão sofrer consequências por isso. Eles estão destinados ao inferno, ao lago de fogo, separados totalmente de Deus. E todo aquele que for bom e ter a fé, conseguirá o caminho para a vida eterna. Mas então é esse o vídeo, eu queria explicar qual a origem do mal, por que existe tanta maldade, por que existe tanto engano. Eu acredito que com essa explicação tudo fica bem mais claro agora. A separação entre bem e mal é bem clara no mundo. Escolha bem quem você quer servir, porque tudo aquilo que você plantar, uma hora você vai colher.